que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor que vem de Deus, porque Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Ataicida! Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz.
Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dado que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia
alegria plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecus, benedicte tu in mulieribus, et benedictum fructus ventris tu, Jesus. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha dos céus, Ave Maria. Valeu! Deus abençoe. Gratidão. Gratidão. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Pedro Marcos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. A promessa divina. Faça tudo o que puderes aos teus pais, pois a caridade começa e termina no lar. Ainda hoje, dê um telefonema, passe para visitá-los. Cubra-os, não apenas com o necessário, mas dê também um pouco do supérfluo aos que nunca lhe regaram o leite. Se necessário, acordes em teu lar na velhice, oferecendo ainda os melhores aposentos àqueles que precisam ser consagrados na terra, como o tesouro divino que vos gerou. Dessa forma, vossos filhos farão ainda melhor. É lei, sobretudo, é a única lei revelada a Moisés como promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20, 12. Promessa divina. Vamos, neste momento, acerenar os nossos corações com essas vibrações bacanas que o nosso irmão Toninho nos trouxe com a música, e elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de caminhada, agradecer essa noite, a esse momento de estudo e reflexão. Vamos também agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que deixou seus exemplos para que possamos seguir. Agradecer também a nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que ela esteja nos cobrindo com seu manto azul e estejamos amparados
debaixo do seu manto. E aos espíritos protetores, ao nosso anjo da guarda, que se faz presente nesse momento, que esteja ao lado do nosso irmão Pedro Marcos, Pedro Oliveira, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimentos do Evangelho, e para que nós consigamos abrir os nossos corações para esse entendimento, para que possamos captar, compreender e colocar em prática. Senhor, esteja visitando também a todos os nossos irmãos que estão passando por momentos turbulentos, por momentos difíceis, e por todos os nossos irmãos, em humanidade e no universo. Senhor, sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Meu amigo, gratidão. Deus nos abençoe. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Muito bacana. Obrigado, Emir. Boa noite a todos. Você sabe que a gratidão é toda minha, né? Dessa oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Trazendo um pouquinho daquilo que a gente absorve para que os irmãos possam, de alguma forma, também ter o entendimento. E hoje, como nós estamos ainda falando de Jesus, né? Nós passando a Semana Santa e já estamos já findando o mês. E nós vamos trazer aqui uma situação interessante, que é uma mensagem sobre o quarto sábio. Muitas pessoas talvez não tenham esse conhecimento de ter havido uma quarta pessoa que também seguiu a estrela, né, de uma certa forma, e teve a sua vida toda em busca do rei e não conseguiu chegar até ele. Mas a sua trajetória, o seu caminhar foi muito bacana, vamos dizer assim, né? As suas turbulências, a sua necessidade, aquilo que você necessitava de aprender, e ele sempre em busca, né, do Jesus, sempre em busca daquele que seria o rei dos reis, que traria automaticamente a salvação para todo o mundo. Então, a gente começa trazendo aqui uma proposta, né, falando sobre esse quarto sábio, porque nós sabemos que os três magos, né, era Baltazar, Gaspar e Belchior. Né? Então, nós temos esse conhecimento desses três magos, né, que vieram do Oriente. Eles representavam, né, as três raças da época, as raças semítica, a branca europeia e a raça negra. Né? Eles tinham essa condição, né? Eram três raças que estavam ali. E eles eram de uma seita do Zoroastro, né? Era zoroastrismo, que estudava a questão da astrologia, a questão da agricultura, e eles trabalhavam com o quê? Como não tinha telescópio e nada, usava-se as bacias enormes com água, e os estudos eram feitos à noite, olhando as estrelas no reflexo. E ali eles tinham essa concepção. E nesse processo, né, os magos também, através das escrituras, tinham o conhecimento de que nasceria um rei. E que esse rei seria aquele que traria a paz ao mundo, que traria a salvação a todos, perdoaria os pecados. E não haveria mais corrupção, não haveria mais guerras, nem nada. E o nosso quarto sábio, né, assim dizendo, era uma pessoa também que tinha um certo conhecimento. O nome dele era Artaban, ele era filho de um rei persa, ele era astrônomo, ele foi médico, era mago, e mago na época era aquele que trabalhava na questão do Zoroastro, seguia essa seita religiosa do zoroastrismo. E ele tinha posses, e não havia necessidade de ficar preocupado com a situação dos magos no Oriente, não. Mas ele também lia as escrituras.
ele tinha esse conhecimento. E lá na Escritura era sabido de uma estrela que automaticamente guiaria os 3 magos do Oriente até o local onde nasceria o Messias. Dessa forma, nesse trabalho conjunto entre Artaban mais os 3 magos, eles já sabiam que em um certo período essa estrela surgiria no céu, e eles estavam acompanhando já há algum tempo. E o que Artaban fez? Como ele tinha posses, ele reuniu tudo aquilo que ele tinha e fez ali, como a gente faz, um bazar, né? No nosso dia a dia a gente fala bazar, mas ele reuniu tudo que ele tinha e vendeu tudo que tinha. Tudo que ele tinha ele vendeu e comprou 3 pedras preciosas, uma safira, um rubi e uma pérola. E naquela mesma noite, quando ele viu o sinal onde a estrela apareceu no céu, era justamente a partir daquele momento que eles teriam que sair e encontrar com os outros reis, né, com os magos, e assim partir para Jerusalém, né, para poder encontrar e ir ao encontro de Jesus, do nascimento do menino Jesus. Ele fez uma reunião com seu pai e com todos os seguidores dessa seita, e lá ele disse para as pessoas, né, de que aconteceria aquele fato, né, e que automaticamente eles estavam procurando por esse rei, é o nascimento dessa criança, e que ele falou para as pessoas o seguinte: ele reuniu com o conselho da religião persa, né, e falou para os homens de que os homens vão ver nos céus, em tempo apontado pelo Eterno, a luz da nova estrela, e nesse dia nascerá um grande profeta. Ele dará aos homens a vida eterna, incorruptível e imortal, e os mortos viverão outra vez. Ele será o Messias, o rei de Israel. Então, essa é a profecia. Mas o pessoal, né, da seita, eles não acreditavam em Artaban. Não acreditaram de que ele realmente estava preocupado com uma simples profecia, que também não tinha nada a ver com a religião dele, que era o zoroastrismo. E por que ele estava preocupado com aquele? E Artaban vai e pergunta qual deles iria com ele seguir no deserto. Automaticamente, a resposta foi negativa. E ele ficou decepcionado, como, né, de fato. Mesmo assim, ele não arregou. Ele simplesmente juntou as suas tralhas, falou com seu pai de que ele ia em busca desse Messias, desse nascimento, dessa criança, iria encontrar com os magos no local já predestinado, e assim o fez. Saiu de madrugada, juntamente com o seu servo, orientado pelo seu pai, que era um rei, para que ele ao acompanhasse e trouxesse notícia do filho. E assim foi, né, para poder acompanhar essa estrela. E só que ele saiu a cavalo. E não era o animal adequado para um deserto. E pensava que ele conseguiria atravessar o deserto a cavalo. Mas nessa sua caminhada, né, juntamente com seu servo, ele continuou a sua jornada por 3 dias, 3 noites e 3 dias. E no meio do caminho já veio a sua primeira prova. Por que veio a primeira prova para Artaban? Por que as coisas acontecem com a gente para provar que realmente nós estamos no caminho correto? Por que nós temos que parar, agir e funcionar e depois prosseguir? Só que nessa caminhada de Artaban, ele encontrou um homem caído. Estava basicamente morto. E ele desceu para poder ver a situação daquele cidadão. E ali, ele não podia furtar da sua função.
do seu ofício, que também era médico. E nesse seu rompante, né, de ajudar, porque ele era muito bom. Ele se doava para as pessoas, ele não tinha aquela presunção de, pelo fato de ser filho de um rei, o rei da Pérsia, e não fazer nada pelo próximo. Então ele preocupava sempre com o outro, sempre se colocar no lugar do próximo. Ele olhou para aquele homem e viu que ele realmente estava já no fim da vida. Mas ele pensou assim, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Examinou, viu realmente a situação dele. E quando ele viu, pô, né, realmente não tem nada a fazer, aquele moribundo o puxa pelo seu manto. E Artaban fica meio indeciso com aquela reação e vê que aquele homem ainda não está morto. E pede para que o seu servo traga tudo que tem no seu bornal, que são ervas, são medicamentos que ele trazia consigo. E ali começa a tratar aquele homem. E trata dele com uma dedicação e automaticamente perdendo hora para o encontro com os magos no local predestinado. E o seu servo ali insistindo, não vão chegar atrasados. Eu não posso afastar desse homem enquanto não der para ele alguma coisa. A gente voltando aqui, a gente pensa em quem? Automaticamente Jesus na sua caminhada. Então, nesse processo, ele veio, né? Esteve lá, deu todo aquilo que podia ajudar para aquele cidadão. E vendo, né? Olhou que a situação daquele hebreu que basicamente estava morto, disse, não, vou deixar aqui pelo menos uma condição melhorzinha. Levou para um local mais onde que tinha uma sombra e que ele pudesse realmente recuperar. E ali tratou daquele homem com todo afinco. E esse hebreu recuperou, de certa forma, não 100%, mas recobrou a sua consciência. E ali perguntou para quem és tu? Ele responde, eu sou Artaban, estou indo a Jerusalém à procura daquele que vai nascer, o príncipe da paz e salvador de todos os homens. Não posso me demorar, mas aqui está o restante do que eu tenho, pão, vinho e ervas curativas. Então aquele homem ficou ali agradecido por um cidadão que nunca o viu e automaticamente cuidou dele e deixou ali, ainda deixou a questão de remédio, deixou a questão de alimento e deu a ele ainda alguma oportunidade de se resgatar daquela situação. Lógico, evidente que o nosso Artaban, né, ele não chegaria a tempo no local previsto, devido a essa oportunidade, esse imprevisto no meio do caminho. Isso nos remete aonde? Lá no Bom Samaritano, né? Que também nos retrata essa grande bondade que ele tinha, sem saber a quem, ajudando o próximo. E com isso ele ficou assim, um pouco desolado. Mas sabia. Mas ele não podia continuar aquela jornada no meio do deserto a cavalo. Então ele pegou uma das suas pedras preciosas, determinou que o seu servo voltasse até a cidade e trouxesse a questão de camelos, que realmente era o animal adequado para aquela caminhada, para aquela jornada. E trouxesse também provimentos, porque ele ia atravessar o deserto. Ele sairia da Pérsia para ir para Jerusalém. E assim foi feito. E nosso amigo segue ao encontro do Messias. E com certeza os magos esperaram e deixaram também a questão de um recado para que ele não pudesse esperar e eles teriam também que prosseguir viagem, mas que ele seguisse as estrelas, seguisse a estrela que ele também já tinha visto.
E o que acontece com o nosso jovem Artaban? Ele prossegue a sua viagem, a sua caminhada, né? E chega a Belém. Mas nesse processo todo de chegar a Belém, os magos chegaram primeiro, né, a Jerusalém, e foram à procura de quem? Do rei. E quem era o rei? Herodes. Então, automaticamente, eles pensavam de que o filho de Herodes seria o novo rei que nasceria. Só que Herodes não sabia de que se tratava. Então, lá no livro lá da manjedoura a Emaús, do Esdras Caldeira, lá no capítulo 9, traz para a gente uma situação assim. Ó. Os magos causaram alarde a Herodes e toda Jerusalém quando perguntaram pelo rei dos judeus que recém-nascido e mencionaram a estrela anunciadora que cruzou o céu do Oriente. Então isso trouxe a questão de uma revolta, uma ira. Como assim os judeus também têm um rei? Quem é esse rei que eu não estou sabendo? Como que ele criou esse reino se eu não sei, se eu sou o rei daqui? Automaticamente Herodes reuniu o seu clero, os seus escribas, para saber quem realmente seria. E eles disseram, sim, que deveria nascer-se um Messias que estava correndo na boca miúda, né? De que a profecia estava se realizando, de que nasceria o rei dos judeus. E isso, para Herodes, foi o fim da picada. Ele não podia aceitar aquilo. E com isso, o que ele fez? Ele simulou, né? Simulou a questão de uma situação para que os magos realizassem para ele a localização de onde seria esse nascimento, como seria, aonde estaria esse novo rei. E com isso, o que ele faz? Né? Nós já sabemos que ele vai determina a questão de decreta lá que todas as crianças menores têm que morrer. Então tem aqui basicamente que aproximadamente de 20 a 30 crianças, né, foram sacrificadas naquele episódio pelo fato de Herodes não querer saber quem que era esse rei que estava nascendo. E fala, né, a questão lá que isso trouxe uma comoção geral. Só que os reis, os magos, sentiram aquela situação de Herodes e automaticamente desconversou. Disseram sim, não, pode deixar que nós vamos, assim que nós encontrar, nós vamos dar conhecimento para a Vossa Alteza, para a Vossa Majestade. E seguiram para uma outra rota, né? Para que não fosse automaticamente seguidos pelos cães de Herodes. Então, com isso, acontece que, né, a gente vê que aconteceu justamente essa oportunidade. Jesus nasceu e, de certa forma, procuraram saber onde é que eles estavam, onde que os magos localizaram pela questão da estrela. E ali foram trazidos, né, a questão lá de todo esse processo. E com isso foi feito essa matança, né, onde as crianças, né, as mães também sofreram com isso, perdendo seus filhos. Só que nesse processo, Artaban ainda estava a caminho, né? Ele não tinha chegado ao seu destino. E ele passa, né? Ele chega a Belém, levando consigo a questão das suas terras, né? Porque uma já tinha usado para comprar suprimentos.
e ficando somente com uma pedra de rubi e a pérola. E essa ele queria levar para oferecer para o rei. E quando ele chega lá em Belém, ele encontrou basicamente as ruas desertas, muita confusão, né? Basicamente as pessoas assustadas, todo mundo escondido, outras fora dos seus locais. E ele passando entre as vielas, ele escutou a voz de uma mulher que cantava suavemente com a criancinha no seu colo. E ele entrou nesse local, encontrou lá uma jovem mãe com seu filho ali, e ele foi lá perguntando para ela se ela havia visto magos passando por ali. E ela disse que sim, eles passaram, estiveram naquela vila, alegraram, dizendo que estava guiando a questão daquela estrela guia, onde José e Maria e o bebê estariam hospedados. Ou seja, nesse caso já tinha acontecido o nascimento. E informou para ele também que eles traziam a questão de incenso, do ouro e da mirra. E que era para o rei. E nessa oportunidade vem aquela situação, né, de que o seu servo estava na porta, escutando a questão lá de quê? De confusão, de briga, né? Mulheres gritando, crianças chorando, e o soldado chegando até a sua porta, e ele vai lá e barra na porta e deixa a mãe lá dentro, e automaticamente aquele soldado queria, de fato, entrar naquela casa e ver se tinha alguma criança. Mais uma vez, e vai e tira mais uma de sua pedra, a rubi, e oferece para o soldado, que era um capitão romano, falando que não teria nenhuma criança lá mais, só teria só uma mãe e tal. E o capitão romano vê naquela pedra brilhante, e o soldado pergunta: então, capitão, tá tudo certo aí? Não, não tem nenhuma criança aqui, não. Então ele salva aquela mulher e aquela criança. Então, automaticamente, nesse processo, mais uma vida foi salva, 2 vidas foram salvas também. Mas tem uma coisa que a mulher disse para eles, que Jesus não estava mais em Belém, tinha ido para o Egito. Era uma nova rota, já era uma outra perseguição, já era outra situação. E a gente começa a entender a questão do processo do nosso astrônomo, do Artaban. Ele vai muda de rota, vai para onde? Vai para o Egito. Em busca de quem? Do menino Jesus. E é fácil, naquele período não tinha. A travessia era no deserto, era complicado, era tempestade de areia, era o calor intenso, era a noite que era muito fria, era questão de assaltantes, as pessoas viviam ali emboscadas para poder tirar proveito, até mesmo para poder se manter alimentados ou coisa parecida. Nessa condição, o que acontece? Nessa travessia, Artaban cai na emboscada. Ele é pego por um grupo de leprosos. E fica assim, ó, o que eu faço agora? Nisso, ele foi assaltado e foi levado dele a última pedra que ele tinha, que era a pérola. Ou seja, as 3 pedras que ele havia guardado para entregar para Jesus como presente, ele já não as tinha mais. A primeira, ele comprou suprimento para atravessar o deserto. A segunda, ele deu para o capitão romano para salvar a vida de uma mãe e de uma criança recém-nascida. E a terceira, ele foi roubado. E com isso, ele segue com esse grupo para a sua comunidade. E chegando lá, ele viu somente sofrimento, miséria, dor. Um local totalmente inóspito, sem nenhum tipo de asseio, nem nada.
E eles disseram assim, puxa vida, o que eu vou fazer aqui? E eles pensavam pelo seguinte, como era uma pessoa que tinha vestes diferentes, que eram roupas caras de seda, lãs, tinha camelos, pensava que ele tinha dinheiro ali, tinha mais posses. Então, tudo que ele tinha foi levado para essa comunidade. A primeira preocupação que ele teve foi o quê? Com as pessoas doentes. Muitas pessoas doentes. Velhos, homens, mulheres, crianças com lepra, sem um pingo de asseio. E lá tinha uma criança também, além de estar com lepra, era deficiente visual, era cega. E ele começou a fazer o seguinte, eu não posso deixar essas pessoas aqui nessa condição. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder ajudar. Mas o que ele era? Ele era médico, ele tinha conhecimento de agricultura, tinha conhecimento de irrigação, tinha conhecimento de várias questões todas. E ali naquela comunidade ele começou o quê? A trabalhar a terra. Começou a ensinar para aquelas pessoas que eles não precisavam ficar assaltando e fazendo as outras de refém para roubar, para se alimentar. Que eles poderiam ter o seu próprio sustento. E ali eles começaram a trabalhar. Começou a mostrar uma forma diferente. E com seus conhecimentos de medicina, ele começou a fazer o quê? A cuidar daquele povo. E com seus conhecimentos que ele tinha, ele começou a ajudar o povo a trabalhar na terra. Começou a canalizar a água, a cultivar para a subsistência deles mesmos. Tornando-se um deles e ajudando os mais fracos, incentivando a crescer, mesmo com a dificuldade que tinha. As pessoas começaram a ver no Artaban um diferencial. Uma pessoa totalmente diferente daquilo que eles viam, que era uma pessoa que preocupava com eles de modo geral. Mas o pensamento de Artaban era sempre o quê? Chegar até Jesus. E ali, ele se colocou como uma pessoa fracassada, porque não teve condições de chegar até Jesus e entregar aquilo que ele mais queria, que eram os presentes que ele tinha. Quer dizer, ele não sabia o que reservava para ele, da sua caridade, da sua empatia, de se colocar no lugar do próximo e fazer com que as pessoas pudessem sobreviver daquelas condições que eram ruins. Naquele tempo, por exemplo, a questão de presentes para quando alguém nascia, e era sempre oportuno que eles davam o quê? Era ouro, né? Então nós temos aqui uma interessante que é o seguinte. Geralmente, aqui, o ouro era um presente que era dado para quem? Somente para reis. Esse é um significado dos presentes que os magos levaram. O incenso, o olibano, era sempre um presente para quem? Para sacerdote e representante da espiritualidade. E a mirra era sempre para um profeta, que também era usada para embalsamar e representava a imortalidade. Então ali estava o conjunto dos presentes, né? E Artaban está levando 3 pedras preciosas, que era uma safira, um rubi e uma pérola. Era o que ele tinha. Mas a questão dos magos tinha um significado maior em relação a esses presentes. E isso nos traz também que nós podemos também dar esses presentes com uma situação diferenciada, né? Então nós temos essa oportunidade também de sempre estar presenteando aquele que a gente gosta. E o que acontece com tudo isso, nessa oportunidade de Artaban trabalhar a terra, de mostrar de que tudo podia fazer, de que ele não era mais um fracassado. Nesse processo todo que Artaban se viu, ele sempre tinha notícias, né, de que Jesus passava, porque ele foi
mesmo não ter visto Jesus nascer lá na sua manjedoura, não ter acompanhado o seu crescimento, mas ele sempre tinha notícias, porque aonde que ele estava, sempre chegava alguém com lepra, sempre chegava alguém trazendo alguma notícia. E ele sempre ia em busca, e sempre saía daquele local para poder saber onde é que estava Jesus. Mas todas as vezes que saiu ao encontro dele, ou ele já tinha passado, ou não dava tempo, acontecia alguma coisa que ele estava ali ajudando. Então, ele sempre foi nessa busca incessante de trabalhar, de ajudar o próximo. E o seu servo, ele ficou naquela idas e vindas, né? Levando conhecimento do que estava acontecendo com Artaban para o rei. Então não perdeu a questão do contato, ele sempre trazia algo diferente para aquela comunidade que ele se assentou. E ali ficou, não foi uma semana, ele ficou muito tempo naquela comunidade, tratando as pessoas, cuidando das pessoas, mostrando para elas que elas não precisavam ficar ali, ser pedintes. Aquela comunidade devia prosperar com os ensinamentos de quem? Que ele tinha. A gente vê que nesse processo todo, a questão de você seguir a estrela. Quando você segue uma estrela, ela tem um ordenamento, ela tem uma direção. Quando nós estamos perdidos, nós olhamos as estrelas no seu sentido e automaticamente nós não somos salvos. Porque a gente procura geralmente alguma coisa que vai dar naquele local as orientações que nós temos através das estrelas. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos nossos mentores, nós temos nossos guias. E Artaban estava ali, não estava sozinho. Ele estava caminhando, fazendo tudo aquilo que podia ser feito naquela condição. Buscando sempre informação de Jesus. Passou por várias vilas, procurando, sabendo que Jesus ali estava. Ainda pequeno, Artaban e outras vilas também, que procuravam por Jesus. As pessoas falavam, teve até uma passagem interessante que seu servo convidando uma outra pessoa para se passar pelo filho de Jesus, mas ele entendeu que o servo queria simplesmente fazer com que ele desistisse da sua missão. Porque todos nós temos uma missão na vida. Qual é a nossa missão hoje? O que eu tenho que fazer para poder renascer? O que eu tenho que fazer para poder crescer na minha santidade? Nós temos que procurar fazer as coisas, procurar defender aqui que a gente tem conhecimento. A gente falou aqui na questão dele estar na comunidade de leprosos, mas de voltando um pouquinho atrás, Herodes tinha um medo enorme de que Jesus chegasse. Por que esses magos vieram de tão longe para poder presentear um rei que ele não sabia? A maldade está dentro do homem, está dentro de cada um de nós. Então nós devemos saber separar. Você deve saber voltar as coisas, mostrar como é que as coisas podem ser. O mal que eu faço para alguém é um mal que eu tenho em mim. Se eu mudo a minha concepção, automaticamente as coisas também mudam. Então nós temos que estar forte nessa questão. Nós sabemos que Herodes foi um tirano. Ele era odiado por todos. E ele não teve clemência em sacrificar aquelas crianças. Não teve. Para quê? Medo desse rei assumir a sua cadeira, o seu posto? Nós sabemos que o reino de Deus é totalmente diferente do reino que ele tem. Reino material, de presunção, de coisas ruins.
Ele pensava que com o nascimento de Jesus ele seria destronado. Ele estava assim, eu tenho que combater de alguma forma. Como é que eu vou fazer? E tentou de todas as formas achar esse local. E os magos foram bastante prudentes e não passaram de volta pelo local para que realmente não deixasse nenhum tipo de vestígio. Lamentável, né? Mas é assim que funciona. As pessoas querem, de alguma forma, destruir. E Jesus não veio destruir, veio simplesmente trazer para a gente oportunidades de viver. Em ter idade, Jesus já discutia com os sábios da lei, conversava com ele de igual para igual. E Artaban tinha conhecimento de tudo isso, mas não conseguia chegar até ele. E assim vai passando os anos, vai passando as oportunidades. E a gente vê que tudo isso que aconteceu, ele nunca perdeu a esperança de um dia ainda encontrar com Jesus. Mas como fazer se já tinha ali aquela questão ali de estar ajudando? A gente vê aqui que os magos tinham comprado pedra preciosa para presentear Jesus, mas precisava vender para ajudar quem encontrou no caminho. Quem que encontrou no caminho? Encontrou as dificuldades, encontrou as barreiras, viu de que realmente necessita da gente trabalhar, a gente mostrar que nós estamos nessa condição para fazer tudo, tudo de bom, para atender a necessidade. Não é fácil a gente ver que chegar no local, você planejar tudo, você não conseguir chegar naquela condição, mas você na sua caminhada, você percebe de que você tem que fazer tudo e não se sentir fracassado. Sentir uma pessoa que realmente possa dar continuidade. Será que nós somos também esse quarto sábio? Será que nós estamos nessa busca constante de encontrar Jesus? O que nós estamos fazendo para poder estar nessa caminhada, nessa trajetória? A gente vê que Jesus, na boda de Caná, é o seu primeiro milagre, vamos dizer assim. E aí vem a questão do seu messianato, da sua caminhada. A partir daquele momento, ele começa a trabalhar, né, muito mais próximo do Pai. E Maria, sua mãe, foi aquela que lhe deu, vamos dizer, o pontapé inicial para que Jesus caminhasse, começasse a fazer os seus prodígios, começasse a trabalhar dentro daquilo que ele tinha proposto, de mostrar para o homem qual que era a sua missão. A gente vê que, a gente trazendo aqui mesmo no livro do Wesley Caldeira, ele fala o seguinte: os magos não foram guiados por uma estrela, mas por um efeito óptico gerado pelo rastro da radiação luminosa que o Cristo e a cor de entidades superiores que o acompanhou deixaram pela senda espiritual que atravessaram, até que Jesus mergulhou nas vibrações da vida material, ou seja, quando ele automaticamente nasceu. E vem assim, e concluiu a benfeitor espiritual:
Seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos de luz que mantinha o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar de tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens. Pastores e reis, magos, todos os videntes convidados pelas entidades celestes seguiram cada um ao seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Esse trecho que eu marquei aqui traz justamente a questão, pegando a questão de Artaban. Ele era uma pessoa que tinha uma religião que era zoroastrismo. Mas ele, além dessa religião que ele tinha, ele procurou entender a questão das escrituras sagradas. E sabia que naquela conjunção haveria a questão de um sinal, que esse sinal levaria àquele que seria o Rei dos Reis, que traria paz ao mundo e automaticamente ia acabar com a corrupção. Ele acreditava naquilo, ele tinha confiança naquilo que ele estava fazendo. Ele tinha tanta confiança que ele sabia que os magos do Oriente também tinham essa concepção. E por isso que ele vendeu tudo que tinha e foi à procura desse rei. E nós? Nós também estamos à procura desse rei? Nós estamos trabalhando, entrando no nosso deserto íntimo para poder buscar esse rei? Buscar Jesus nas nossas vidas? Somos nós também esse quarto sábio que vendemos tudo que tínhamos e compramos pedras preciosas para poder cortejá-lo, presenteá-lo? E qual que é o presente maior que nós vamos dar a Jesus? Qual que é o presente que nós temos hoje para poder chegar e entregar para Ele? Será a nossa vida? Será o que nós fazemos? Será nosso compromisso? Jesus viveu entre nós 33 anos. E nesse processo todo trouxe muitas coisas para a gente, revelou muito. E as maiores revelações que ele trouxe para a gente foi através de parábolas. Porque ainda nós não tínhamos entendimento. E nós entendemos aquilo, mas às vezes a gente lê, mas não entende, não compreende. Então nós estamos nessa busca, nessa procura até hoje. Jesus desceu da sua plenitude para chegar até nós e mostrar que nós temos que amar o próximo, amar o nosso inimigo e viver nessa condição de perdoar o próximo. Mas será que nós estamos fazendo tudo isso? Será que nós estamos realmente caminhando nesse processo? Artaban seguiu Jesus, os pais de Jesus, pelo Egito, pela Galileia, pela Betânia. Em cada lugar que ele passava, Jesus já tinha estado. Ele sentia assim, puxa vida, eu não consigo chegar até ele. Mas tinha uma coisa, eu não tinha mais aquelas presentes que eu teria. Porque 2 presentes, 2 pedras, ele já havia compromissado. E a outra pedra havia sido roubado por aqueles que ele estava também ajudando. Mas nessa tribo, né, onde estava esse grupo de leprosos, como havia dito, tinha uma criança que era deficiente visual cega. E ele ouviu dizer
de que o Messias estaria na cidade. Ele queria ver, quem sabe se eu chegar até lá, eu consiga encontrar com ele da mesma forma que você quer encontrar, e automaticamente eu possa receber o dom da visão. Como ele não tinha mais a pedra, mas a responsável dessa comunidade, pegou essa pérola e passou para ele. Toma, essa pérola é sua. Com gratidão por tudo que você fez por nós. E ele também já não estava muito bem de saúde. Ele estava no meio das pessoas com lepra. Já tinha sinais também daquela doença. Demarcini continuou ali trabalhando, fazendo o que podia fazer, curando, dando alimento, trocando de roupa, trocando as feridas, curando as ervas, buscando medicamento, fazendo aquilo. Ele não perdeu tempo. Trabalhou incessantemente. Mas não perdeu de vista o seu compromisso, a sua missão de chegar até Jesus. Desses 30 anos que Artaban ficou nessa caminhada em busca de Jesus, ele encontrou mais um menino, encontrou mais uma criança, encontrou já um homem feito. A notícia que ele tinha é que ele era já um homem feito, de que ele fazia milagres, que ele curava leprosos, curava os aleijados, curava os cegos, os paralíticos. E aqui para ele era uma oportunidade dele ir até. E foi justamente o que ele fez. Pegou esse jovem e levou até a cidade para que pudesse encontrar com Jesus. E foi justamente nessa oportunidade em que ele chega na cidade e estava em festa. Jesus saindo de Betânia, chegando a Jerusalém, e era o que? Onde está sendo feito o quê? A festa de Ramos. Mas era muita gente. E ele, juntamente com a criança, olhando, também não era criança, mas já um rapaz, assim, o que está acontecendo? Não, porque o Messias chegou na cidade e nós estamos fazendo aqui uma festa para ele, festa de Ramos, que Jesus é o rei dos judeus, e tal, tal, tal. E naquela noite, Jesus foi preso. E Atarban tentando chegar até ele, mas não conseguia. Quando ele chegou, Jesus estava sendo preso, lá no Monte de Oliveiras. Automaticamente lá Judas já havia feito a traição. Pedro já tinha cortado a orelha do soldado romano. Jesus disse para Pedro que não era para fazer aquilo. Jesus disse para Pedro que ele haveria de negar, né, na questão quando ele reuniu com a Santa Ceia, né, reuniu com seus discípulos, falou que um ia trair, Pedro iria negá-lo. Mas Artaban não sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu só queria chegar até Jesus e entregar pelo menos alguma coisa que ele pudesse. Mas nada. Só que Artaban chegou justamente num período em que Jesus estava sendo massacrado. Estava sendo julgado por nós perante Pilatos. E lá estava lá Barrabás e Jesus. Pilatos lava a mão e libera Barrabás. Porque era o quê? Era a Páscoa e era a forma de, naquele período, libertar sempre um prisioneiro.
E aquela oportunidade que Artaban tinha comprado aquelas pedras para levar para Jesus, para presentear, vendeu 2 pedras, perdeu a outra, ajudou aqueles que podia ajudar na sua caminhada. E como ele tinha recebido de volta a pedra que tinha sido roubada, ele foi entregue novamente como recompensa por tudo que tinha feito. E ficou somente com essa pedra ainda para poder entregar para Jesus. Mas daria tempo. Não daria tempo ainda para ele poder fazer tudo. Porque quando ele chegou, que ele podia realmente chegar a estar próximo de Jesus, foi justamente quando ele estava na caminhada para o Gólgota, já carregando o seu calvário, a cruz. E acabando de preocupá-lo, por que estou fazendo isso? Porque ele é um traidor. Ele foi condenado. E assim vai na história, e todos nós já conhecemos e tudo. Jataban começa a seguir Jesus naquela condição. Naquela comoção de pessoas indo atrás da cruz, buscando a situação toda. Chega um ponto que ele não consegue mais. Ele já estava com a idade, cabelos brancos. Mas nisso ele vai ver uma filha de umas pessoas que ele conhecia lá na Pérsia. Ela estava sendo levada como prisioneira, como escrava. E ela reconheceu: Senhor, por favor, não me deixe levar. Tomaram tudo que eu tinha. Mataram os meus pais, eu estou sozinha na vida. Por favor, não me deixe levar como escrava. E a última pedra que ele tinha, que era a pérola, ele vai oferece para aquele soldado, que automaticamente liberta aquela mulher, aquela jovem mulher. E ele não consegue ver Jesus. Ele vai e cai, cansado, porque naquela correria das pessoas empurrando, ele vem cair, bate a cabeça sobre uma pedra e automaticamente fica meio atordoado. E vai e pensa em voz alta da seguinte forma: eu falei da minha missão, falei da missão da minha vida. Eu fiz tudo errado. E aos poucos ele vai perdendo sentido, e ali encostado na parede, ele vai perdendo sentido e vai desfalecendo. Mas Artaban só vê do lado assim, lá no Gólgota, ele vê lá a expressão dos 3 crucificados, Jesus ao meio, e de longe ele pensa nessa possibilidade que ele foi fracassado, que não deu conta de chegar até Jesus, que ele não conseguiu cumprir a missão de levar até ele os presentes que ele havia comprado. Mas de repente, aquela vozinha no seu ouvido, ele escuta a voz de Jesus falar com ele. Ao contrário do que pensa, tu me encontraste durante toda a tua vida. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu tive fome e me deste o que comer. Eu estava preso e me visitaste. Eu estava em todos necessitado do teu caminho. Muito obrigado por tanto presente de amor. Olha para você ver como é que Jesus, enquanto Artaban pensava que não estava fazendo nada por ele, ele fez tudo. Aquele homem que ele saiu da Pérsia, que no meio do caminho estava moribundo, automaticamente foi lá e socorreu. Aquela pessoa que estava com fome, passando por necessidade, ele foi lá, também deu. Ele o acolheu. Quando ele chega naquele ambiente onde só tinha os leprosos que foi tomada de assalto naquela emboscada, ele foi lá, cuidou das pessoas, tratou de cada um,
trouxe roupa, trouxe alimento, trouxe curativo, trouxe tudo para aquela pessoa. Levou aquele jovem que queria conhecer Jesus de alguma forma até a cidade, e aquele jovem automaticamente se viu liberto daquela condição da cegueira. Ainda por cima, libertou aquela mulher que estava cativa, que era filha de um conhecido dele, da Pérsia, doando a última pedra que ele tinha. Ele pensava que não tinha feito nada. Ele fez tudo aquilo que Jesus pediu. Eu estava nu e me vestiste. Eu tive fome e me deste o que comer. Eu estava preso e me visitaste. Eu estava em todo necessitado do teu caminho. Quantas pessoas estão necessitadas que ele ajudou? Muito obrigado por tanto amor que você me deste. A gente, nosso tempo já quase encerrando, a gente faz uma reflexão. Que todos os dias da nossa vida, nós conseguimos descobrir dentro de cada um de nós esse quarto sábio. Que é a verdadeira necessidade de ajudar o próximo, da solidariedade, da caridade, da humanidade, de se colocar no lugar do próximo, de visitar aquele que está doente, de visitar aquele que está passando por dificuldade. Nós tivemos 2 anos de pandemia, todos nós recolhidos dos nossos lares. Quantos irmãos nossos passaram por sofrimento que desencarnaram? Quantas pessoas se sentiram basicamente abandonadas, estão em depressão até hoje? Nós somos os trabalhadores da última hora, somos espíritas. Nós detemos o conhecimento e cabe a cada um de nós fazer o nosso trabalho, de buscar esse quarto sábio que está dentro de cada um. De mostrar que nós somos esse grão de areia que dói na gente, que incomoda, e que ela faz o quê? Transforma em pérola. Então nós precisamos de trabalhar, precisamos buscar, de olhar para o céu, bater o joelho no chão e agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade. De olhar ao semelhante, por mais que ele seja ruim, aquela ruindade dele talvez seja a necessidade que ele tem de crescer. Que olhemos para a grama do vizinho com a melhor das boas intenções, que não almejamos o ruim para o outro, mas sim as boas coisas para todo mundo. Nós temos que nos colocar nessa condição. Nós somos seres humanos, nós somos espíritos que viemos aqui para crescer, evoluir e aprender com as dificuldades nossas e as dificuldades dos nossos irmãos na nossa caminhada. Então, assim, meus irmãos, eu espero que essa reflexão que a gente trouxe hoje aqui do Quarto Sábio, que nós possamos entrar no nosso deserto, caminhar, buscar a intenção de quê? Da estrela que nos guia, que essa estrela está todos os dias conosco e possamos cada dia buscar esse quarto sábio e fazer a nossa parte. Que assim seja. Eu agradeço, Ademir, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sinto honrado de participar desse trabalho e é muito gratificante para mim, exatamente, né, nesses momentos em que passamos por tantas dificuldades, mas ela serve para a gente como oportunidade de crescimento. E Jesus veio justamente nos dar essa condição, porque nós não estamos sozinhos. Ele está sempre conosco, nos orientando, dando essa oportunidade de vivenciar, de agradecer tudo. Obrigado, Andréia. E com isso, a gente faz uma prece. Essa prece que vai irradiar não só o nosso lar, mas todos os lares aqui representados. Pedindo aos nossos mentores que nos alerte sempre para a senda da boa palavra, da caridade, da humanidade, da solidariedade. Amado Mestre Jesus,
Agradeço a Ti essa grande oportunidade que tivemos aqui hoje, de ouvir um pouquinho mais da Tua palavra, e por me dar essa condição de fazer essa explanação e levar ao coração dos nossos irmãos um pouquinho do conhecimento que obtive. Nada sei, Senhor. Estou aqui como aprendiz também. E somos aprendizes da nossa boa hora, aprendendo a cada dia mais com as nossas dificuldades. Agradeço, Senhor, pelo dia que tivemos, por essa noite que agora está chegando. Que cada um, no descanso do nosso corpo físico, possamos ainda doar energias positivas e salutares para aqueles irmãos que necessitam dessa oportunidade, que não são poucos, Senhor. Tu bem sabes. Precisamos, Senhor, continuar trabalhando. Precisamos caminhar sempre em busca dessa estrela que está nos guiando e ser essa pessoa que possa ser a tua imagem e semelhança, levando o exemplo, mostrando para aquele que todos nós podemos. Agradeço, Senhor, mais uma vez por essa grande oportunidade. E tenhamos nós uma ótima noite e uma ótima semana. Paz no coração de cada um, que assim seja.